11 de dezembro de 2025, quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira para meditarmos a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua presença, pela sua companhia também. Vocês que me seguem pela Rádio Rainha da Paz, sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículos do 13 ao 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Hás de triturar e despedaçar os montes, e reduzirás as colinas a poeira. Ao expô-los ao vento, o vento os levará e o temporal os dispersará. Exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes d'água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Crescerão no ermo o pinheiro, o olmo e o cipreste juntamente. Para que os homens vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, é um texto muito bonito, o texto de Isaías. Isaías tem 66 capítulos. Os estudiosos dividem em 3 partes, dizem ser 3 profetas distintos. A primeira parte diz respeito ao pré-exílio. Nós ouvimos na semana passada o primeiro Isaías. E agora, nessa semana, nós estamos escutando o segundo Isaías, ou Deutero-Isaías, o texto compreendido entre os capítulos 40 até os 55, né? O segundo Isaías é chamado o livro da consolação, porque o texto começa com uma ordem que Deus dá ao profeta: consolai o meu povo, consolai-o, né? Por quê? Porque esse segundo Isaías, esse profeta, ele está lá no exílio da Babilônia junto com o povo, no sofrimento, na solidão. Parece que a esperança foi se perdendo, parece que não tem mais o que fazer, parece que o exílio, parece que aquela realidade que eles estão vivendo ali no exílio da Babilônia nunca vai acabar. Então Deus convida o profeta a animar esse povo, né? E é o que nós estamos ouvindo. E hoje, essa perícope, uma perícope também muito bonita, tá? Também faz parte dos oráculos de consolação para encorajar esse povo que está disperso, desanimado. Então Deus promete libertação e restauração. Essa sessão que nós ouvimos hoje enfatiza a fidelidade de Deus como protetor e provedor, né? Contrasta com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade humana, né? Então nós ouvimos, né, que o texto ele usa imagens vívidas de batalha, né, a transformação no deserto, para mostrar como Deus intervém na história e pode transformar aquilo que é impossível de ser transformado
de ser transformado em realidade. Deus pode fazê-lo, tá? Muito bem. Então eu dividi em duas partes. A primeira parte é o capítulo 41, versículos do 13 ao 16. Olha só. Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu venho em teu auxílio. Então, essa sessão ela inicia com uma declaração direta de Deus como Senhor, né? Yahvé. Ele age pessoalmente para nos tomar pela mão, tomar o povo pela mão, tá? Não temas, chama Israel de verme, né? De verme, ou seja, que é símbolo de fraqueza, de insignificância no exílio, né? Minha gente, na nossa vida cotidiana, nós somos convidados também a enfrentar os nossos medos, a enfrentar as nossas batalhas, os desafios da nossa vida, as inseguranças que nós talvez possamos estar vivendo no nosso trabalho, os nossos relacionamentos frágeis que precisam ser restaurados, né? As crises de saúde, né? Que precisam ser enfrentadas. Deus nos toma pela mão, isso é muito bonito no texto, como um pai protetor. Quando nós nos sentirmos como que o povo de Israel assim fora chamado por Deus de vermes, ou seja, insignificantes diante dos desafios da nossa vida, de pequenos, que nós nos lembremos de que Deus ele transforma nossas fraquezas em forças, né? Ora, se você está desempregado, você pode arrumar um bom emprego, você pode ir além disso. Deus pode te tomar pelas mãos e fazê-lo ir além disso, se tornar um líder desse novo emprego. Vocês conseguem perceber que não há nada que Deus não possa fazer, gente. Deus pode tudo. Deus pode fazer tudo, né? Então, a nós cabe a prática da oração. É uma oração que faz assentimento a isso que Deus disse. Não temas, não tenhas medo, né? Talvez você esteja passando um momento de ansiedade, de preocupação, não sei, o que cada um de vocês que está a me ouvir nesta manhã desta quinta-feira, o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua profissão, no seu trabalho, em relação a tantas metas que você tem. Nós estamos terminando esse ano, não sei o que aconteceu ao longo desse ano. Tantas coisas que podem ter nos acometido e até causado em nós um certo desânimo, uma certa frustração. E Deus diz a você, ora, nós estamos terminando esse ano de 2025. Não tenhas medo, eu te tomo pela mão. E no que vem pela frente, no próximo ano, vamos seguir adiante, nós dois juntos, com as mãos dadas. Essa é a promessa de Deus. Olhemos adiante, olhemos para o alto, contemplemos o Senhor poderoso, majestoso, olhemos adiante e sigamos o nosso caminho, né? Olha só, se nós cultivarmos esse sentimento dentro de nosso coração, minha gente, que é a virtude da esperança, né? Nós passaremos de vítimas para testemunhas da providência divina. Será que Deus não pode prover o que você tanto precisa? Será que Deus é tão impotente que não pode prover o que você precisa? Então força, coragem, esperança, continuar, né? Se for para a sua santificação, para a sua salvação, para o seu bem, você pode ter certeza que Deus vai ouvir o seu clamor, olhar para você, tomando pelas mãos, te puxar para uma realidade de conquista, de bênção. Uma questão de fé, gente. Uma questão de esperança, né? Depois, o texto continua, né? Ele vai ilustrar, né? Algumas cenas. Por exemplo, os pobres e os necessitados buscam águas, não há água, né? A língua seca-lhes a boca,
mas eu, Senhor, os atenderei, darei água abundante, não os abandonarei, né? E depois ele vai falar, farei brotar rios sobre os cumes pelados e fontes no meio dos vales. Então, o foco aqui muda para os pobres e necessitados. É claro que o texto está falando diretamente para as pessoas que estão exiladas na Babilônia, tá? Os marginalizados, anseio por águas, é uma metáfora para salvação, para a vida, para a restauração, né? Quando se fala que carece água, já se lembra de deserto nesse contexto do povo. E o deserto, nesse contexto bíblico, ele representa o exílio árido, estéril, né? Assim como o povo viveu no deserto depois de sair do Egito, lá no livro do Êxodo, agora o povo também vive um deserto no exílio da Babilônia. Ou seja, parece que Deus silenciou. No deserto não tem voz. No deserto só tem sofrimento, só tem silêncio. Parece que Deus se calou, né? Parece que tudo se calou. Então, essa passagem também aplica-se, minha gente, a situações de deserto na nossa vida pessoal, como a solidão, né, as carências materiais, a pobreza, as dificuldades materiais, né, também a aridez espiritual, a falta de motivação na fé. Como eu e você, como nós nos encontramos? Deus, ele não abandona os necessitados. Em tempos de escassez financeira, ele pode abrir rios através de oportunidades inesperadas. Em tempos de desespero na convivência familiar, nos acontecimentos que envolvem nosso seio familiar, Deus pode abrir rios de transformações na vida de pessoas que se fecham a Ele até mesmo. Deus pode. Por isso, permanecer em Deus, alegria, esperança, fé. Vamos continuar em Deus, né? É um texto maravilhoso, minha gente. É um texto maravilhoso que a igreja nos entrega. Olha só, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, tal. Ou seja, um deserto que parecia o silêncio de Deus passará a mostrar a beleza desse Deus que vai se mostrando aos poucos, né? Não existe problema, gente, que não possam ser resolvidos por Deus e com a nossa colaboração. O nosso grande problema é que, primeiro, nós somos imediatistas. Queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Quantas vezes nós já experimentamos que Deus, ele vai provendo, ele vai abrindo caminhos e as coisas acontecem tudo na hora certa. Mas parece que Deus, ele tem que sempre ficar dando provas de que ele está cuidando de nós. Isso cansa Deus, eu acho, viu? Isso cansa. Você já não experimentou que Deus cuide de tudo? Força e coragem, vamos continuar, minha gente. Alegria, esperança, vamos continuar. Por que o desânimo, a murmuração, a falta de confiança em Deus? Será que Deus precisa o tempo todo ficar mostrando que ele é um pai amoroso, com as mãos estendidas, cuidando de nós, nos acompanhando com o seu olhar de afago, de carinho? Então que essa palavra de hoje, esse hino, a confiança inabalável em Deus, Ele que age como protetor invencível, provedor, criador, possa transformar as nossas fraquezas em força, né? Possa transformar os nossos desertos em oásis, em jardins abundantes de beleza e de bênçãos. No contexto do exílio, essa palavra de hoje consolava Israel. Hoje, nos convida a superar os medos, as carências, com a certeza de que a mão de Deus está conosco, atuante. Não temas, eu venho em teu auxílio. Levemos essa frase, levemos essa mensagem para o nosso dia, para essa quinta-feira, e que esse dia seja um dia maravilhoso para mim, para você,
para os nossos familiares, para todos nós. Que essa perícope nos impulsione a viver com alegria no Senhor, aplicando sua palavra em ações concretas de fé, de solidariedade, né? Que Deus te abençoe, te ampare e te tome pela mão, meu querido filho, minha querida filha. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.